Dizem os mais velhos que certas histórias não nascem do acaso. Que existe, entre os fios invisíveis do destino, uma trama mais antiga do que o tempo, costurada por mãos que nenhum olho humano jamais enxergou. E que, quando dois seres estão fadados a se encontrar, não há diferença de classe, não há muro de pedra, não há lei escrita nem convenção social que seja capaz de impedir o que foi tecido nas estrelas. Esta é uma dessas histórias. Brasil, ano de 1873. O império ainda respirava com o fôlego dourado do café, e as fazendas que cobriam o interior de São Paulo eram pequenos reinos erguidos sobre suor, silêncio e orgulho. Os casarões de taipa e tijolo dominavam colinas, cercados por laranjais, por riachos preguiçosos e por um céu que, nas tardes de outubro, ficava cor de brasa, como se o próprio horizonte estivesse em chamas. Era nesse mundo que ficava a fazenda das Bromélias. O nome havia sido escolhido pela avó do atual proprietário, uma mulher de gosto refinado e coração teimoso, que mandara plantar centenas de bromélias ao longo da entrada principal, flores que sobreviviam sem pedir quase nada, que guardavam água dentro de si mesmas e floresciam mesmo nas épocas de seca. Havia algo de profético nisso, embora ninguém, à época, soubesse ainda o que. O barão Henrique Augusto de Vilhena era o senhor daquelas terras. 36 anos. Viúvo há 4. Um homem que aprenderá desde cedo que sentimento era fraqueza quando exposto, e força quando guardado. Crescerá vendo o pai tratar os negócios com a mesma frieza com que tratava as pessoas, e durante muito tempo acreditara que essa era a única forma de sobreviver num mundo que confundia bondade com ingenuidade. Administrava a fazenda com precisão matemática. Sabia o preço de cada saca de café, o nome de cada capataz, o peso de cada dívida e o valor de cada aliança política. Mas havia muito que não sabia ler. O silêncio de uma mulher que chora sem fazer barulho. O significado de uma vela acesa no meio da madrugada. A linguagem dos que vivem à margem de tudo aquilo que ele chamava de mundo. A fazenda tinha 42 empregados. Dentre eles, havia uma camareira. Seu nome era Mariana. 22 anos. Filha de uma lavadeira que morrera de febre quando ela tinha 12, e de um pai que o destino levará antes mesmo que ela pudesse guardar a memória de seu rosto. Criada pela tia Conceição, uma mulher pequena, de voz grossa e coração enorme, Mariana aprenderá que a vida era feita de acordar antes do sol e dormir depois que ele se punha. Aprenderá que gratidão se demonstrava no trabalho bem feito, que silêncio era prudência, e que sonhar, embora ninguém pudesse proibir, deveria ser feito sempre em voz baixa, porque o mundo, naquele tempo, não tinha paciência para os sonhos das que não tinham sobrenome. Mas Mariana sonhava. Oh, como ela sonhava! Sonhava com livros. Havia aprendido a ler com o padre da cidade vizinha, numa tarde de domingo que mudará sua vida sem que ela soubesse ainda o tamanho daquilo. Sonhava com o som do rio à noite. Com as histórias que a tia contava sobre um Brasil que existia além das cercas da fazenda. Sonhava, às vezes, sem forma nem nome, apenas uma sensação quente no peito, como quem pressente que está prestes a encontrar algo que ainda não sabe que procura. Foi numa segunda-feira de agosto que tudo começou. A manhã chegará fria, como costumavam ser as manhãs daquele mês no interior paulista. A neblina cobria o cafezal como um véu de noiva, branca, espessa, silenciosa. Os galos já tinham cantado, as panelas já fumegavam na cozinha grande, e Mariana subia a escada de serviço do casarão com uma bandeja de prata nas mãos, café, biscoito de polvilho e um copo d'água fresca, como todo dia. O que não era como todo dia era o barão estar acordado. Ele estava na varanda do segundo andar, de costas para a porta, olhando o cafezal coberto de neblina com uma expressão que Mariana nunca havia visto em nenhum homem rico. Não era orgulho, não era satisfação, não era tédio. Era solidão. Uma solidão tão grande e tão quieta que parecia ter sido construída tijolo por tijolo ao longo de anos, e que agora simplesmente estava ali, sólida, imóvel, honesta. Mariana parou. Não por medo. Não por protocolo. Mas porque havia algo naquela cena que aprendeu como uma corrente invisível, a visão de um homem poderoso, diante de uma terra poderosa, completamente sozinho dentro de si mesmo. Ela pousou a bandeja com o mínimo de barulho possível, sem dizer nada. E ele, sem se virar, disse: "Deixa o café. Pode ir." Mas havia algo na voz dele. Uma rachadura pequena, quase imperceptível,
como uma fissura numa parede que parece sólida, mas que por dentro já começou a ceder. Mariana reconheceu aquele som porque ela mesma já havia falado assim, nas manhãs em que a saudade da mãe pesava mais do que o corpo. Ela foi. Mas, pela primeira vez em 3 anos servindo naquela casa, ela foi pensando nele. E o barão, sozinho na varanda, ouviu os passos dela se afastarem, e ficou olhando para a neblina por um tempo que não sabia medir, com a sensação estranha de que algo havia mudado naquela manhã. Não sabia o quê. Não sabia como. Sabia apenas que o silêncio, depois que ela foi, soou diferente. Mais vazio. Às vezes, o amor não chega com fanfarra nem com tempestade. Às vezes, ele chega como a neblina de agosto, silencioso, gradual, cobrindo tudo antes que você perceba que já não enxerga mais o caminho de volta. A rotina da fazenda das Bromélias era uma engrenagem perfeita, ou pelo menos assim parecia aos olhos de quem a observava de fora. Os sinos da cozinha badalavam às 4:30 da manhã. As lamparinas acendiam em sequência, das dependências dos empregados até os corredores do casarão principal. O cheiro de café torrado subia pelas janelas abertas e se misturava ao cheiro da terra úmida, dos animais e do capim ainda molhado de orvalho. E assim, um dia atrás do outro, a fazenda acordava, trabalhava, cansava e dormia, como um organismo vivo que obedecia a leis mais antigas do que qualquer um dos que nela habitavam. Mariana conhecia cada parte desse ritmo de cor e salteado. Sabia que a cozinheira Dona Piedade precisava de meia hora de silêncio antes de conseguir falar com alguém. Sabia que o feitor seu Aurélio chegava sempre 5 minutos antes do horário e que isso enchia-o de um orgulho desproporcional. Sabia que a filha mais nova do barão, a pequena Isadora, de 6 anos, acordava chorando toda vez que chovia, porque confundia o barulho do trovão com o da porta batendo na noite em que a mãe havia sido levada às pressas pelo médico e nunca mais voltará. Eram esses detalhes invisíveis que Mariana carregava. E eram eles que faziam de seu trabalho algo mais do que serviço, faziam dele uma forma silenciosa de cuidado. Ela servia a casa há 3 anos. Chegará ainda jovem, encaminhada pela tia Conceição, que conhecia a governanta antiga, Dona Hortência. Fora aceita sem cerimônia nem promessa, apenas com a instrução de que deveria trabalhar bem e incomodar pouco. Havia cumprido ambas as ordens com uma disciplina que vinha não do medo, mas de uma dignidade que ela mesma não saberia nomear. O barão raramente a via. Não porque Mariana fosse invisível, mas porque ele havia construído, ao redor de si, um mundo onde as pessoas que trabalhavam para ele existiam como extensões da fazenda, necessárias, funcionais, respeitadas dentro do que a hierarquia permitia, mas nunca realmente vistas. Era assim que ele fora criado. Era assim que entendia que deveria ser. Mas agosto trouxera algo diferente. Nos dias que se seguiram àquela manhã de neblina, o barão passou a acordar mais cedo. Ninguém na casa percebeu, ou se percebeu, ninguém teve coragem de comentar. Apenas Mariana notou, porque era ela quem subia a bandeja do café da manhã ao 2º andar, e era ela quem havia começado a encontrar o barão já acordado, já na varanda, já de costas para a porta como se esperasse algo que não sabia nomear. Não trocavam palavras além do estritamente necessário. O café, senhor. Obrigado. E era só. Mas havia, nesse silêncio partilhado, uma espécie de linguagem que nenhum dos dois ousava reconhecer. Um entendimento mudo, como de 2 pássaros que pousam no mesmo galho sem se assustar um com o outro, sem saber ainda porque aquele galho específico parecia mais seguro do que todos os outros. Foi numa tarde de quinta-feira que algo quebrou levemente a superfície. Mariana arrumava a biblioteca do 2º andar, uma sala alta e cheirosa, com prateleiras que iam do chão ao teto, tomadas por livros encadernados em couro, alguns com títulos em latim, outros em francês, poucos em português. Ela havia sido designada para aquela tarefa apenas naquela semana, porque a camareira habitual, Leonora, havia torcido o tornozelo descendo a escada de serviço. Mariana espanava as prateleiras com o pano úmido quando seus olhos tropeçaram num volume fino, menor que os outros, espremido entre 2 tratados de direito. O título, escrito em letras já desgastadas, dizia Iracema, Lenda do Ceará. Ela conhecia. Havia lido, ou tentado ler, num exemplar rasgado que o padre lhe emprestara anos antes e que ela precisará devolver antes de chegar ao fim. O coração deu um salto pequeno dentro do peito, aquele movimento involuntário que os livros causam nas pessoas que os amam sem ter tido permissão para isso. Ela não deveria tocar. Sabia disso.
Mas os dedos foram. Abriu na página marcada por uma tira de couro. A letra era do barão, notas à margem, escritas a lápis, comentando passagens com uma delicadeza que ela jamais imaginaria naquele homem. Havia sublinhado uma frase, e ao lado escrevera apenas, ela também. Mariana fechou o livro devagar. Pousou de volta no lugar exato. Não diria nada. Não perguntaria nada. Mas naquela noite, deitada no catre do quarto que dividia com Leonor adormecida, ela ficou acordada olhando para o teto de madeira escura e pensando naquela frase. Ela também, sem conseguir entender por que ela doía tanto, sem saber ainda que aquela dor tinha nome. O barão, 2 andares acima, também não dormia. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando nos negócios. Não estava calculando colheitas nem renegociando dívidas na cabeça. Estava pensando, sem razão aparente, na maneira como a camareira havia pousado o café naquela primeira manhã. Sem barulho, sem pressa, com uma delicadeza que não era servil. Era humana. E era tão raro, naquele mundo onde tudo e todos pareciam existir para servir aos seus interesses, que ele não soube o que fazer com aquilo. Então fez o que sabia fazer melhor. Não fez nada. Fechou os olhos. Mandou o pensamento embora. E dormiu, ou tentou. Lá fora, o vento balançava as bromélias na entrada da fazenda, e elas dançavam sozinhas na escuridão, como sempre faziam, como se soubessem que a água que precisavam já estava guardada dentro de si mesmas, esperando apenas o momento certo de transbordar. Foram as chuvas de setembro que aproximaram o que a distância ainda tentava manter separado. O céu desabou numa tarde de quarta-feira sem dar aviso. Em minutos, o pátio central da fazenda virou um lamaçal, as calhas transbordaram, e o vento entrou pelas janelas do corredor do segundo andar como se tivesse sido convidado. Mariana correu para fechá-las. Era sua obrigação, afinal, zelar pela casa, e estava puxando as últimas folhas de madeira pesada quando ouviu os passos do barão no corredor. Ele também vinha fechar as janelas. Pararam a um palmo um do outro, cada um com a mão numa folha da janela, e por um instante o temporal lá fora pareceu ser a única coisa real do mundo. A chuva entrava em diagonal, fria e furiosa, e os dois ficaram parados como se qualquer movimento fosse quebrar algo que nem sabiam que estava sendo construído. Eu fecho, senhor, disse Mariana, dando um passo à frente. Já peguei, disse ele, simultaneamente. A janela fechou com um estalo. O barulho da chuva ficou do lado de fora. O silêncio ficou do lado de dentro. E eles dois ficaram ali, por 2 segundos que valeram mais do que muitos anos, sem saber para onde olhar que não fosse um para o outro. Obrigada, senhor, ela disse, por fim, e fez menção de se retirar. Você leu Iracema? A pergunta saiu antes que ele decidisse fazê-la. Ele mesmo pareceu surpreso com ela. Havia algo diferente na postura, uma rigidez que cedeu levemente, como porta emperrada que de repente abre. Mariana parou. Não por cálculo. Por honestidade. Tentei, senhor. Não terminei. Por quê? Precisei devolver o livro antes. Uma pausa. O exemplar da biblioteca está à disposição, ele disse. E depois, como se precisasse justificar o que acabará de oferecer, os livros existem para ser lidos. Ela não respondeu imediatamente. Havia aprendido que silêncio, na presença de pessoas poderosas, podia ser tão eloquente quanto palavras, e muito mais seguro. Mas havia também uma parte dela que entendeu, naquele momento, que aquele homem não estava sendo o barão. Estava sendo apenas um homem que havia lido Iracema e que, por algum motivo que ele próprio não compreendia, queria saber se ela também havia sentido o que ele sentiu. Muito obrigada, senhor, ela disse. E dessa vez a voz não era apenas de protocolo. Nos dias seguintes, Mariana leu Iracema. Lia de madrugada, quando Leonora já respirava fundo e o casarão dormia, com a lamparina virada para a parede para não chamar atenção. Lia devagar, saboreando cada frase como quem come algo que não sabia que sentia falta. E quando chegou às páginas finais, quando Iracema se vai, quando o amor não sobrevive ao mundo que o cerca, ela teve que fechar o livro e ficar quieta por um longo tempo, olhando para o nada. Havia, naquela história, algo que ela reconhecia. Não a situação, mas o sentimento. A sensação de pertencer a 2 mundos ao mesmo tempo e não ter lugar em nenhum deles por inteiro. Na manhã seguinte,
quando levou a bandeja do café, pousou o livro discretamente ao lado do copo d'água. O barão olhou para ele. Olhou para ela. Terminou? Terminei, senhor. Outro silêncio. O tipo que pesa. E o que achou? Ela poderia ter dito muito bonito, senhor, e encerrado ali. Era o que a prudência mandava. Era o que o protocolo exigia. Mas havia algo naquela pergunta, na forma como ele a fez, sem ironia, sem teste, com uma abertura genuína, que pediu uma resposta genuína. Acho que ela amou demais para um mundo que não tinha espaço para o amor dela, disse Mariana, com a voz firme, os olhos fixos na bandeja. É a história mais triste que já li, senhor. Porque ninguém foi vilão. O mundo inteiro é que não estava à altura deles. O barão ficou em silêncio por um tempo que ela não soube medir. É exatamente isso, ele disse, por fim. Apenas isso. E na voz havia uma coisa que ela não esperava. Alívio. Como de alguém que carregava uma interpretação sozinho há muito tempo e acabava de encontrar alguém que chegou à mesma conclusão por caminhos diferentes. Ela se retirou. Ele ficou com o livro nas mãos. E assim começou, não com uma declaração, não com um gesto ousado, mas com Iracema. Com uma frase sublinhada. Com uma janela fechada no temporal. Com o espaço minúsculo e imenso que existe entre duas pessoas que descobrem que enxergam o mundo da mesma forma, e que este descoberta, dependendo do mundo em que vivem, pode ser a coisa mais perigosa do universo. Nos dias que se seguiram, os livros passaram a ser a ponte. Ele deixava-o na bandeja, às vezes com uma nota, poucas palavras, quase sempre uma pergunta. Ela lia, devolvia, e quando ele perguntava, respondia. Sempre com cuidado. Sempre com a consciência exata de onde cada um estava no esquema daquele mundo. Mas a consciência não apagava o que crescia devagar entre as páginas e os silêncios. Crescia como as bromélias, sem pedir muito, guardando tudo dentro de si. Isadora, a filha do barão, foi a primeira a perceber que algo havia mudado no pai. Não sabia nomear. Tinha 6 anos e o vocabulário emocional de quem cresceu numa casa onde os sentimentos eram guardados em gavetas trancadas. Mas sabia que ele estava diferente. Que às vezes, quando ela o encontrava no corredor, havia uma leveza nos passos dele que antes não existia. Ela perguntou a Mariana, certa tarde, enquanto esta penteava seus cabelos antes do jantar. Mariana, meu pai está doente? Mariana parou por uma fração de segundo. Por que pergunta isso, sinhazinha? Porque ele ficou mais quieto. E quando as pessoas ficam mais quietas, às vezes é porque estão com dor. Mariana olhou para o reflexo da menina no espelho de moldura dourada e sentiu algo que não tinha nome. Uma ternura grande e uma tristeza maior ainda, misturadas, inextricáveis. Às vezes, disse ela, com cuidado, as pessoas ficam quietas porque estão pensando em coisas importantes. Isadora refletiu por um momento. Você também fica quieta assim, às vezes. Mariana não respondeu. Voltou a pentear os cabelos da menina, devagar, e o silêncio que ficou entre elas era do tipo que diz tudo sem precisar de palavras. Foi em outubro que o mundo lembrou aos dois que mundos diferentes não se tocam impunemente. A notícia chegou numa carruagem preta, numa tarde de sol forte que não combinava com o que ela trazia dentro. O emissário era um homem de paletó escuro e chapéu de aba larga, com uma pasta de couro sob o braço e o ar de quem vem cumprir obrigação desagradável, mas necessária. Chamava-se Dr. Feliciano, advogado e amigo antigo da família Vilhena, e havia vindo de São Paulo com papéis que o barão precisava assinar. Mariana estava no corredor quando eles entraram no escritório. Não ouviu a conversa. A porta era grossa, de madeira maciça, e o barão não era homem de falar alto. Mas viu a expressão do Dr. Feliciano quando saiu, 40 minutos depois, satisfeita. A expressão de quem conseguiu o que veio buscar. E viu a expressão do barão quando ele abriu a porta e ficou parado no vão, olhando para o corredor vazio, sem saber que Mariana estava ali, no canto, com um cesto de roupas nos braços. Nunca havia visto aquele homem com aquela expressão. Era a expressão de alguém que acaba de colocar a última pedra numa parede que ele mesmo não queria construir, e que agora fica olhando para ela, sabendo que não tem como desfazê-la. Ele a viu. Por um instante, pareceu não saber o que fazer com aquilo. Pode continuar, ele disse, com a voz de sempre.
E foi. Mariana continuou. Mas a pedra havia sido colocada. Soube, pela fala da Dona Piedade com a costureira que visitava a fazenda naquela semana, o que os papéis continham. Era um acordo, antigo, firmado pelo pai do barão anos antes de morrer, que comprometia o filho com uma aliança matrimonial com a família Velar, donos de terras no Vale do Paraíba. A noiva era uma jovem chamada Eugênia Velar, de boa família e boa educação, e o casamento estava marcado para acontecer antes do Natal. Menos de 3 meses. Mariana ouviu isso enquanto passava pela cozinha com uma bandeja vazia nas mãos. Continuou andando. Subiu a escada de serviço. Entrou no quarto pequeno que dividia com Leonora, que havia saído, e sentou na beirada do catre. Ficou assim por um tempo que não soube medir. Não havia nada a sentir, dizia a parte racional dela. Não havia nada entre eles. Havia livros. Havia perguntas sobre Iracema. Havia uma janela fechada no meio de um temporal. Havia silêncios que não eram silêncios. Havia, e era aqui que a parte racional parava de funcionar, a sensação nítida e perturbadora de que havia um homem no mundo que havia. Não como camareira. Não como empregada. Como alguém. E que em breve esse homem pertenceria formalmente a outro mundo. Como sempre havia pertencido, só que agora com assinatura e data. Ela se levantou. Lavou o rosto na bacia de água fria. Ajeitou o avental. Desceu. O trabalho não parava por sentimentos que não tinham o direito de existir. O barão, naqueles dias, ficou diferente. Não brusco, nunca havia sido brusco com ela. Mas distante. Como se houvesse decidido recuar para o outro lado de um rio que os dois haviam estado atravessando sem perceber, e agora ele escolhia ficar na margem oposta. As bandejas continuavam sendo retiradas, mas as notas entre os livros pararam. Os livros pararam. O silêncio entre eles voltou, mas não era mais o silêncio de antes. Não era o silêncio de 2 pássaros no mesmo galho. Era o silêncio de 2 pássaros que voaram em direções opostas e agora estavam cada um em sua árvore, longe demais para se ouvir. Mariana entendeu. Respeitou. Mas havia uma tarde, uma única tarde, em que o respeito quase não foi suficiente. Ela limpava o corredor quando ele saiu do escritório mais cedo do que o esperado e quase esbarrou nela. Ela se desviou. Ele também. E por um segundo estiveram próximos demais, não de forma imprópria, apenas próximos do jeito que as pessoas ficam quando o corredor é estreito e o mundo é estreito e tudo parece estreito ao mesmo tempo. Com licença, senhor, ela disse, sem olhar. Ele não respondeu imediatamente. E esse silêncio de 2 segundos valeu uma vida inteira. Mariana. Ela olhou. Não deveria, mas olhou. Havia, na voz dele, algo que ela não soubera ainda nomear, mas que reconhecia de algum lugar fundo dentro de si. A voz de alguém que está prestes a dizer uma coisa importante e que, no último segundo, percebe que dizê-la causaria mais dano do que o silêncio. Precisa de mais alguma coisa aqui neste corredor? Ele perguntou, por fim. A pergunta mais simples possível. A pergunta mais vazia possível. Não, senhor. Estou terminando. Então pode ir descansando mais cedo hoje. O serviço foi pesado esta semana. Era uma gentileza. Pequena, contida, perfeitamente dentro dos limites do que era aceitável entre um senhor e uma empregada. Mas havia algo nela que fazia doer, precisamente porque era apenas isso. Apenas uma gentileza. Nada mais poderia ser. Obrigada, senhor, ela disse. E foi. Naquela noite, tia Conceição veio visitar a fazenda. Vinha de 15 em 15 dias, trazer quitutes e novidades da cidade. Sentaram no banco de madeira ao lado da cozinha, ao relento, debaixo de um céu estranhamente limpo para setembro. Você está diferente, disse a tia, com a direteza de quem não aprendeu a ser sutil. Estou cansada, tia. Não é cansaço, disse Conceição, olhando para a sobrinha com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras. É outra coisa. Mariana não respondeu. A tia ficou quieta por um momento. Depois disse, com a voz mais baixa, quase como quem faz uma oração. Filha, você sabe onde você está, não sabe? Mariana olhou para o céu.
Sei, tia. Então cuida de você. Estou cuidando. E era a verdade. Ela estava cuidando, da forma mais dolorosa que existe, com consciência plena de tudo que não poderia ser, e com o coração que teimava em não receber o recado. Novembro chegou com o calor que sempre chegava, pesado, úmido, cheirando a terra vermelha aquecida e a flores que abriam com pressa como se soubessem que o tempo era curto. A fazenda começou a se preparar para o casamento, e com isso veio uma movimentação que transformou a rotina de todos. Costureiras chegaram de Campinas. Caixas de louça fina foram abertas e inventariadas. A sala de visitas, que Mariana havia limpado centenas de vezes sem que houvesse nada nela para justificar tanto espaço, começou a encher de flores secas para decoração, de tecidos engomados, de velas altas em castiçais de prata. A casa, que havia sempre respirado em ritmo lento, passou a respirar em ritmo de preparação, aquele ritmo ansioso e frenético que precede as grandes mudanças. Mariana trabalhava mais do que nunca. Era ela quem coordenava a limpeza profunda dos quartos de hóspedes, quem recebia os tecidos das costureiras e os inventariava, quem se assegurava de que cada detalhe do casarão estivesse à altura da cerimônia que se aproximava. Trabalhava sem reclamar, sem pausar, sem deixar que o trabalho externo parasse o trabalho interno que acontecia dentro dela, o de construir muros onde antes havia janelas abertas. Porque era isso que precisava fazer. E estava conseguindo, ou acreditava estar, até a tarde em que foi chamada ao escritório. Não era comum. Em 3 anos de fazenda, ela havia entrado naquela sala apenas 2 vezes, uma para receber instruções da governanta Dona Hortência, outra para buscar uma chave esquecida. O escritório era o território mais particular do barão, um lugar de papéis e decisões e da vida que ele vivia quando não estava na varanda olhando para o cafezal. Ela bateu. Entrou quando ele mandou. Ele estava de pé, ao lado da janela, com um papel na mão. Parecia ter estado andando de um lado para o outro antes que ela chegasse. Havia algo na postura que denunciava isso, uma inquietação contida que ele estava no processo de guardar de volta para dentro. Queria lhe informar que haverá mudanças no quadro de empregados, disse ele, direto, com a voz de administrador. Com o casamento e a chegada da senhora Eugênia, a casa precisará de uma reorganização. Mariana ficou imóvel. Esperou. A nova senhora trouxerá sua própria camareira pessoal. Portanto, a função que você ocupa atualmente será redirecionada. Pausa. Há a possibilidade de assumir a supervisão da lavanderia e do roupeiro. É um cargo de maior responsabilidade. O salário seria superior. Ela ouviu cada palavra. Entendeu o que não foi dito. Ela seria afastada do 2º andar. Afastada dos corredores onde ele andava. Afastada da proximidade que, por mais contida que fosse, havia criado entre eles um espaço que nenhum dos dois havia pedido, mas que os dois haviam habitado. Como o senhor achar melhor, ela disse. A voz era firme. Estava orgulhosa disso. Ele dobrou o papel. Demorou 1 segundo a mais do que precisava. Você tem feito um trabalho excepcional, disse ele. Isso não muda. Obrigada, senhor. Mariana. Ela estava prestes a se retirar. Parou. Sim, senhor. Outra pausa. Mais longa. O tipo de pausa que tem forma e peso e não é apenas ausência de palavras. É o espaço onde as palavras certas tentam se formar e as palavras erradas tentam se intrometer. Cuide-se bem. Ela olhou para ele por 1 segundo. Apenas o suficiente para que aquele segundo existisse e fosse real e não pudesse ser desfeito. O senhor também, ela disse. E saiu. No corredor, encostou-se à parede por um momento, fechou os olhos e contou até 10. Era um truque que a tia Conceição havia lhe ensinado quando era criança. Quando a dor chegar grande demais, filha, conta até 10 e deixa-la passar por você sem te derrubar. Não resolvia nada. Mas dava tempo ao corpo de se reorganizar, de lembrar que ainda estava de pé, de que havia chão firme sob os pés mesmo quando o mundo parecia não ter. Chegou ao 10. Abriu os olhos. Continuou. Pausa para respirar, porque às vezes as histórias mais bonitas são também as mais difíceis de ouvir. Se você está sentindo o peso dessas 2 almas tão próximas e tão separadas, saiba que você não está sozinho. Continue aqui, o que vem a seguir vai mudar tudo. O barão ficou no escritório depois que ela foi. Não voltou ao papel que tinha na mão.
Ficou de pé, ao lado da janela, olhando o pátio lá embaixo, o mesmo pátio que ela atravessaria em breve, o mesmo caminho de sempre, o mesmo mundo que não havia sido feito para guardar o que estava crescendo dentro dele sem que ele houvesse pedido. Havia, nele, uma batalha antiga que se renovava, entre o homem que havia sido ensinado a ser e o homem que sentia, nos momentos mais quietos, que poderia ter sido. Entre o filho que cumpria acordos e o viúvo que havia enterrado junto com a esposa a crença de que o coração tinha direito a escolher. Entre o barão, título, terra, obrigação, e Henrique, apenas um nome, apenas um homem, apenas alguém que havia encontrado, numa camareira de voz firme e olhar honesto, algo que não sabia mais que procurava. A tarde caía do lado de fora. O laranjal ficava dourado. As bromélias balançavam na brisa suave, segurando dentro de si cada gota de chuva que havia caído naquelas semanas, porque eram assim, as bromélias, guardavam. Não desperdiçavam. Esperavam. Isadora entrou no escritório sem bater, como sempre fazia. Era o único ser no mundo a quem o barão nunca havia ensinado a bater antes de entrar, e isso dizia mais sobre ele do que qualquer discurso. Pai, a Mariana vai embora? Ele olhou para a filha. Vai para outro setor da casa. Por quê? Porque a fazenda precisa. Isadora ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a sabedoria crua e sem filtro que só as crianças têm. Ela fica triste quando acha que ninguém está olhando. O barão não respondeu. Eu também fico, continuou Isadora. Quando estou triste e finjo que não estou, fica mais triste ainda. Ele abaixou-se, ficou no nível da filha, e ficou olhando para ela por um momento longo. Você é muito sábia para 6 anos, disse ele. 7. Faço 7 semana que vem. Ele fechou os olhos por um segundo. Como tinha sido possível esquecer? 7. Ele corrigiu. Me desculpe. Tudo bem, pai. Você tem muita coisa na cabeça. E foi embora saltitando, como se o mundo fosse simples, porque para ela ainda era, e que bênção que fosse. O barão ficou de joelhos no chão do escritório por mais um momento. Depois se levantou. Endireitou o paletó. E voltou a ser o barão. Eugênia Velar chegou numa carruagem azul escuro, numa quinta-feira chuvosa de novembro, com 3 baús, 2 damas de companhia e uma compostura que preenchia os cômodos antes mesmo que ela entrasse neles. Era uma mulher de família. Isso estava em cada gesto seu, na forma como cumprimentava, na escolha das palavras, na capacidade de ocupar o espaço de uma sala como se houvesse nascido para estar nela. Não havia crueldade nela. Não havia arrogância no sentido mesquinho da palavra. Havia apenas a certeza calma de quem cresceu sendo preparado para um papel e que havia aceitado esse papel com graça, sem questionar se havia outros papéis que poderia ter desempenhado. Ela e o barão se cumprimentaram com a cordialidade de 2 desconhecidos que sabem que em breve serão próximos e que ainda não encontraram, um no outro, o que os tornará próximos de verdade. Mariana observou o encontro do corredor de serviço, pelo vão da porta entreaberta. Não havia, no que sentiu, algo tão simples quanto o ciúme. Era mais complexo do que isso. Era a confirmação de algo que ela já sabia, mas que, enquanto não estava diante de seus olhos, havia conseguido manter na categoria do abstrato. Agora era concreto. Era real. Era uma mulher real, de vestido real, numa carruagem real, vinda cumprir um destino que havia sido escrito antes mesmo que qualquer um deles soubesse que existia. Ela fechou a porta do corredor silenciosamente. Voltou ao trabalho. Nas semanas que se seguiram, Mariana foi movida para a supervisão da lavanderia, como havia sido informado. O trabalho era diferente, mais físico, mais coletivo, mais barulhento. Havia outras mulheres ali, risadas, fofocas, o cheiro forte do sabão e do vapor da água quente. Era um mundo completamente diferente dos corredores silenciosos do 2º andar. Ela se adaptou. Sempre se adaptava. Era o que sabia fazer. Mas havia, naquela adaptação, uma perda que ela não conseguia nomear diretamente. Não era a perda do contato com o barão. Isso ela havia se preparado para aceitar. Era a perda de um espaço que havia existido entre eles. Aquele espaço onde ela havia sido vista, onde havia falado sobre Iracema, onde o silêncio havia significado algo. Agora era apenas silêncio de novo. O vazio tinha uma textura diferente quando você havia sabido o que era o contrário. Numa tarde de terça-feira, Leonora,
que havia voltado ao trabalho depois da recuperação do tornozelo, passou pela lavanderia com um recado. Isadora havia pedido para que Mariana a ajudasse a se preparar para o jantar de noivado que aconteceria naquela noite. A nova camareira pessoal de Eugênia não estava familiarizada com os gostos da menina, e Isadora via, com a teimosia específica de quem tem 6, 7 anos, recusado terminantemente qualquer outra pessoa. Mariana foi. Subiu a escada de serviço pela primeira vez em semanas. O corredor do segundo andar cheirava a cera e a flores recém-cortadas. Haviam decorado a casa para o jantar. Havia velas acesas nos apliques da parede, e a luz dourada transformava tudo num quadro que parecia não pertencer ao mundo real. Isadora estava no quarto, sentada na beirada da cama com o vestido de festa ainda na mão, olhando para ele com expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Não quero ir no jantar, anunciou, quando Mariana entrou. Sei, sinhazinha. Por que eu tenho que ir? Porque é uma ocasião importante para sua família. Minha família sou eu e o meu pai. A senhorita Eugênia ainda não é minha família. Mariana pegou o vestido com cuidado e começou a preparar a menina, com a paciência que só se tem com quem se ama. Ela vai ser, disse, com delicadeza. E se eu não quiser? Pausa. Às vezes, disse Mariana, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem atravessa pedras num rio, as coisas que não escolhemos acabam sendo boas pra gente. E às vezes não acabam. Mas a gente só descobre tentando. Isadora ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela capacidade das crianças de mudar de assunto como se a conversa anterior tivesse aterrissado exatamente onde precisava. Você vai ficar aqui na fazenda? O coração de Mariana deu um salto. Por enquanto, sim. Por enquanto. Ela não respondeu. Ajeitou o laço no vestido da menina. Pegou o pente. Você não pode ir embora, disse Isadora, com a firmeza de quem decreta. Você é a única que penteia do jeito certo. Mariana riu. Uma risada pequena, involuntária, que saiu antes que pudesse conter. Vou tentar ficar, ela disse. E havia, naquela promessa simples, toda a complexidade de uma mulher que estava tentando decidir entre o que era mais fácil, ir, desaparecer, não ter que ver o que a vida ia fazer com aquele homem que havia começado a habitar seus pensamentos, e o que era mais honesto, ficar, porque Isadora precisava, porque a tia Conceição precisava, porque ela própria ainda não estava pronta para abrir mão do único lugar onde havia pertencido. Naquela noite, do quarto da lavanderia onde havia voltado a dormir, Mariana ouviu a música do jantar. Havia um quarteto de cordas, trazido da cidade, subir pelas paredes da casa e espalhar-se pelo pátio. Era uma valsa. Bonita, melancólica, do tipo que parece contar uma história enquanto toca. Ela ficou deitada, olhando para o teto, e deixou a música passar por ela sem tentar barrar. 2 lágrimas desceram pelo lado do rosto, silenciosas, dignas, sem drama. Não eram de desespero. Eram de reconhecimento. O tipo de choro que acontece quando você finalmente aceita o que não pode mudar, e a aceitação dói exatamente tanto quanto você imaginava que doeria. Ela enxugou, virou para o lado e fechou os olhos. O barão, naquela mesma hora, estava sentado à cabeceira da mesa do jantar, com Eugênia à sua direita e os convidados ao redor, e estava sorrindo quando precisava sorrir e dizendo o que precisava dizer e sendo exatamente quem havia sido treinado para ser. Mas havia, no silêncio entre as frases e as gargalhadas e os brindes, um pensamento que voltava sem ser chamado, teimoso como erva daninha. Como ela estava? Ele mandou o pensamento embora. Voltou ao jantar. Ao barão. Ao que havia sido escrito muito antes que ele pudesse escolher de outra forma. Foi na última semana de novembro que o impossível aconteceu, e como quase tudo que muda uma vida, aconteceu de forma absolutamente comum. Choveu naquela tarde. Uma chuva rápida e violenta, das que chegam sem avisar e vão embora com a mesma pressa. Mariana havia descido ao jardim para buscar ervas para Dona Piedade, manjericão e alecrim, que cresciam perto do muro de pedra do lado leste, e a chuva pegou no meio do caminho de volta. Ela correu para o pórtico dos fundos. Ele já estava lá. Não havia planejamento. Não havia intenção. Era apenas a chuva, e 2 seres que haviam escolhido o mesmo abrigo porque era o mais próximo. O pórtico era pequeno, mal cabia 2, e a chuva caía em diagonal,
e o espaço entre eles era ao mesmo tempo demasiado e insuficiente. Camareira, disse ele. Senhor, disse ela. E não havia mais palavras. A chuva fazia um barulho enorme no telhado de telha e no chão de pedra, e dentro daquele barulho havia um silêncio que pertencia apenas a eles dois, o silêncio de duas pessoas que ficaram paradas, ombro a ombro quase, olhando para a chuva, sabendo tudo o que sabiam e não dizendo nada. Durou 3 minutos. Talvez 4. Então ele disse, com a voz muito baixa: Eu não me esqueci. Ela entendeu. Não havia como não entender. Não era sobre a chuva, não era sobre o pórtico, não era sobre as ervas que ela ainda segurava na mão. Eu sei, ela respondeu. A voz estava firme, porque ela havia praticado a firmeza como quem pratica uma oração, repetindo até virar parte do corpo. Mariana. Ela respirou. Não diga, ela disse. Suave. Não era pedido. Era proteção, para os dois. Ele ficou em silêncio. A chuva foi amainando. O telhado foi ficando mais quieto. E quando os últimos pingos caíram, esparsos e preguiçosos, ela saiu do pórtico sem olhar para trás, com as ervas na mão, os pés molhados, e o coração fazendo aquele ruído que os corações fazem quando guardam algo grande demais para continuar fingindo que não está ali. Mas o mundo tem a crueldade específica de não deixar que as coisas fiquem guardadas para sempre. 3 dias depois, o pai de Eugênia chegou à fazenda para acertar os últimos detalhes do contrato nupcial. Veio com um séquito, 2 advogados, um primo e a matriarca da família, uma senhora que carregava no nome e na postura décadas de costume e convenção. Eles ficaram 2 dias, durante os quais a casa operou em ritmo de exibição, tudo mais polido, mais ereto, mais à altura. Mariana foi acionada para ajudar nos quartos dos hóspedes, pois a casa estava cheia. Foi durante essa movimentação, num corredor estreito, enquanto carregava travesseiros para o quarto da matriarca velar, que aconteceu o que não deveria ter acontecido. Ela virou uma esquina. Ele virou a mesma esquina. Esbarraram. Os travesseiros caíram. Ela abaixou-se para apanhá-los. Ele também. E durante 2 segundos estiveram agachados ao mesmo nível, tão próximos que ela sentiu o calor da presença dele como algo físico, como uma gravidade própria. Com licença, ela disse, já de pé, já com os travesseiros nos braços. Mariana. Espera. Ela parou, mas não virou. Não consigo, ele disse. E a voz não tinha mais o verniz do barão. Era apenas voz. Era apenas um homem. Não consigo agir como se nada disto existisse. Ela ficou de costas para ele por um longo momento. Então virou. E havia em seus olhos, não lágrimas, não raiva, mas algo mais difícil de olhar, clareza. A clareza de alguém que enxerga tudo com perfeição e que por isso mesmo sabe exatamente o que não pode ser. Existe, ela disse. Eu também sei que existe. E por isso mesmo não posso ficar aqui ouvindo isso, Senhor. Por que não? Porque, ela pausou, escolhendo com cuidado de quem tem apenas uma chance de dizer a coisa certa. O que existe entre nós não tem lugar neste mundo. E nomear o que não tem lugar não o cria. Só dói mais. Ele ficou em silêncio. O Senhor tem uma família para construir. Ela continuou. Tem uma filha que precisa de mãe. Tem terra, tem nome, tem obrigação. E eu tenho o que tenho, este avental, esta casa, este trabalho. E a dignidade de não confundir o que sinto com o que posso pedir. E o que você sente? A pergunta saiu com uma gentileza que era quase insuportável. Ela olhou para ele por um longo segundo, por tempo suficiente para que aquele momento fosse real, permanente, impossível de apagar da memória de nenhum dos dois. O que não posso sentir, disse ela. E foi. Eu preciso parar um segundo aqui, porque se você chegou até este ponto da história, você sabe que algumas histórias nos alcançam de um jeito diferente. Se este momento te tocou, me conta nos comentários o que você está sentindo. Cada comentário vale mais do que você imagina. O barão ficou no corredor. Não por 1 minuto. Por muito mais. Havia, naquele corredor estreito, com cheiro de cera e flores e a luz das lamparinas tremendo no teto, uma consciência que chegava tarde mas chegava com força total,
que ele havia passado 4 anos construindo muros ao redor de si mesmo e convencendo todo mundo, inclusive a si, de que era isso que queria. E que havia precisado de uma mulher sem sobrenome, sem terra, sem aliança política, para descobrir que os muros não o protegiam. O aprisionavam. Mas o mundo é como é. E os papéis haviam sido assinados. E Eugênia era uma boa pessoa, e o casamento aconteceria, e a vida seguiria seu curso como seguia o rio, não porque alguém escolhia esse curso, mas porque era o único leito que o mundo havia cavado. Naquela noite, o barão foi ao quarto de Isadora. A menina já dormia. Ele ficou parado na porta, olhando para ela no sono, com a mesma quietude com que havia olhado para o cafezal na manhã de neblina em que tudo havia começado. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. Silenciosamente. Com a porta quase fechada. Com a mão na moldura como âncora. Chorou por tudo que havia amado e perdido, e por tudo que havia encontrado tarde demais, e por tudo que estava prestes a escolher de novo mesmo sabendo que a escolha era incompleta. Depois enxugou. Fechou a porta. Foi dormir. O casamento aconteceu na primeira semana de dezembro, numa manhã que o sol escolheu ser perfeito, como se o clima não tivesse recebido o aviso de que havia tristeza na história. A igreja de Nossa Senhora da Penha da cidade vizinha foi enfeitada com flores brancas e velas douradas. As famílias sentaram-se dos dois lados da nave em filas organizadas pelo protocolo e pela hierarquia que estruturavam aquele mundo como ossos estruturam um corpo. O padre rezou com voz grave e solene. As promessas foram ditas. As alianças foram trocadas. O barão Henrique Augusto de Vilhena casou-se com Eugênia Avelar. Mariana ficou na fazenda. Não havia ido à cerimônia, empregadas não iam, não era costume, não era esperado. Ficou organizando os quartos para a chegada do casal, assegurando-se de que cada detalhe estivesse perfeito, que as flores fossem frescas, que os lençóis fossem os melhores. Fez isso com a mesma mão capaz com que fazia tudo, porque havia uma parte dela que entendia que o cuidado com o espaço era também uma forma de cuidado com as pessoas que nele viviam, inclusive as que ela não havia escolhido amar. Quando a carruagem chegou e ela ouviu o barulho lá embaixo, as vozes, as gargalhadas dos convidados que haviam voltado para o jantar de celebração, ela estava no quarto dos fundos da lavanderia, sentada numa cadeira baixa, com as mãos no colo. Ficou sentada por um tempo. Não havia choro. Havia algo mais profundo que o choro, aquela espécie de quietude que vem depois que a dor ultrapassa certo ponto e o corpo decide simplesmente existir sem dramatizar. Era a quietude de quem tomou uma decisão e paga o preço dela com consciência e sem reclamar. Ela havia escolhido ficar. E escolher ficar significava exatamente isso. Estar presente, todos os dias, num espaço onde o que poderia ter sido existia ao lado do que era, e aprender, lentamente, dolorosamente, a olhar para os dois sem se perder em nenhum. Nos dias que se seguiram ao casamento, a fazenda das bromélias foi se acomodando à nova realidade. Eugênia era uma mulher de rotinas. Acordava cedo, administrava os cardápios com eficiência, recebia visitas com graça e organizava as questões domésticas com uma competência que Mariana, apesar de tudo, reconhecia e respeitava. Não havia nela maldade em relação aos empregados. Havia uma distância, a distância natural de quem havia crescido acreditando que essa distância era necessária, mas não havia crueldade. Com Mariana especificamente, havia uma cordialidade que às vezes parecia tangenciar o reconhecimento. Como se Eugênia, com a intuição específica das pessoas que observam mais do que falam, soubesse que aquela mulher carregava algo, sem saber o que, sem precisar saber. Uma tarde, Eugênia encontrou Mariana na lavanderia e ficou parada por um momento mais longo do que o protocolo exigia. Sua supervisão aqui está muito boa, ela disse. Obrigada, Sinhá. Isadora fala muito de você. A Sinhazinha é uma criança muito especial. Pausa. Eugênia olhou para Mariana com aqueles olhos que não julgavam nem adivinhavam, que apenas viam. Precisando de qualquer coisa, me avise, disse ela. E foi. Era pouco. Mas era real. E Mariana, que havia aprendido a valorizar o que era real sobre o que era vasto e impossível, guardou aquilo como se fosse algo. O barão, nos dias seguintes ao casamento, se tornou uma presença que Mariana apenas vislumbrava de longe, uma silhueta no corredor, uma voz no escritório, passos na escada. Não mais do que isso. Era o acordo tácito que ambos haviam feito sem precisar de palavras: respeito, distância,
dignidade. Mas havia uma tarde, inevitável, como são certas tardes, em que os caminhos se cruzaram de novo. Mariana descia a escada de serviço com um cesto de roupa dobrada quando o encontrou subindo. Pararam. Deixaram passar um pelo outro. E quando ele já estava 2 degraus acima e ela 2 degraus abaixo, e o momento deveria ter terminado como tinha começado, em silêncio, ele disse: "Como você está?" Era tão simples. Era tão vasto. "Bem, senhor", ela respondeu, sem parar, sem olhar. "Mariana." Ela parou, mas não virou. "Obrigado", ele disse. "Apenas isso." Ela não respondeu. Desceu os últimos degraus e foi. Mas levou aquele obrigado consigo. E ficou com ele por muito tempo, revirando, tentando entender o que cabia dentro de uma palavra tão pequena. Obrigado pelo quê? Pela honestidade. Por não ter deixado que ambos tomassem um caminho do qual não haveria volta. Por ter nomeado o impossível com clareza, no corredor com os travesseiros, e salvado a ambos de um desastre que teria destruído mais do que os dois? Talvez tudo isso. Talvez outras coisas que ela nunca saberia. Naquela noite, tia Conceição chegou com um pacote embrulhado em papel de seda, um presente de aniversário atrasado, já que o aniversário de Mariana havia passado no meio do turbilhão de novembro quase sem ser lembrado. Era um livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Recém-publicado, comprado com dinheiro que a tia havia juntado ao longo de meses. Mariana segurou o livro com as 2 mãos e ficou olhando para ele por um tempo que a tia, sabiamente, não interrompeu. "Eu sabia que você ia gostar", disse Conceição, por fim. "É uma história de amor?" "É uma história sobre o que fazemos com o amor", disse a tia. "Que às vezes não é a mesma coisa." Mariana abriu na primeira página. As primeiras palavras eram uma convocação, para bem averiguar os sentidos, e havia nelas algo que parecia dirigido especificamente a ela, especificamente naquela noite. Fechou. Guardou no peito por um momento, como se o livro fosse capaz de absorver a temperatura do que ela carregava ali. "Obrigada, tia. Você vai ficar bem, minha filha." Não era pergunta. "Vou", disse Mariana. E dessa vez, pela primeira vez em semanas, ela realmente acreditou. O verão chegou ao interior de São Paulo com toda a sua intensidade, calor, chuvas torrenciais à tarde, noites que não esfriavam de verdade, e o cafezal no Pico do Verde, cheio da promessa da colheita que viria em abril. Era o tempo das grandes movimentações da fazenda, quando todo mundo tinha o dobro de trabalho e o dobro do cansaço, mas também uma energia específica que vinha do ritmo das estações, a sensação de que o mundo estava acontecendo e que você estava dentro dele. Mariana mergulhou no trabalho como nunca havia feito. Não por fuga, havia passado da fase de fugir, mas porque havia descoberto, nas semanas após o casamento, que o trabalho poderia ser algo mais do que obrigação. Poderia ser construção. Havia pedido à nova supervisora, uma mulher de nome Benedita, recém-chegada de Campinas, para assumir a coordenação das remessas de roupas entre as diferentes dependências da fazenda. Conseguiu. E nessa função pequena, havia encontrado uma competência que não sabia que tinha, a de organizar, de prever, de criar sistemas onde antes havia improviso. Eugênia havia notado. "Benedita me diz que você reorganizou o sistema de inventário da lavanderia", disse ela, numa tarde em que as duas se encontraram no corredor principal. "Pareceu mais eficiente, sinhá." "Foi. Quero que você me traga uma proposta para fazer o mesmo com o roupeiro principal. Por escrito, se possível." Mariana ficou por um momento sem resposta, não de timidez, mas de surpresa genuína. Nunca havia sido pedida uma proposta por escrito a uma empregada naquela casa. Não era o costume. Por escrito, ela repetiu. "Você sabe escrever, não sabe?" "Sei, sinhá." "Então por escrito", confirmou Eugênia, com uma leveza que deixava aberta a possibilidade de que havia mais por trás daquela instrução do que apenas eficiência administrativa. Mariana escreveu a proposta. Levou 2 dias. Era precisa, clara, organizada em etapas. Entregou em folha dobrada com o nome da sinhá escrito na frente. Eugênia leu. Aprovou tudo. E não disse mais nada, mas, daquele dia em diante,
Passou a tratar Mariana com uma distinção sutil que o resto dos empregados percebeu sem saber nomear. Isadora crescia. Tinha agora 7 anos quase completos e havia desenvolvido, ao longo daquele verão, um interesse persistente por tudo aquilo que Mariana lia. Aparecia na lavanderia com perguntas, sobre as histórias, sobre as palavras, sobre o mundo que existia dentro dos livros, e Mariana respondia com a paciência de quem encontrou, naquele relacionamento improvável, algo que precisava, o lugar de ser professora. De transmitir. De cuidar não apenas do corpo, mas da imaginação de alguém. O que é destino? Perguntou Isadora, numa tarde. Por que pergunta isso? Porque a dona Conceição disse que o destino me trouxe até aqui. Mas eu não lembro de ter escolhido vir. Mariana parou o que estava fazendo. Destino, ela disse, devagar, é quando as coisas acontecem de um jeito que a gente não planejou, mas que, olhando para trás, faz sentido. E se não fizer sentido olhando para trás? Então talvez você ainda não chegou no ponto de onde dá para ver. Isadora ficou em silêncio por um momento. Depois. Você acha que tudo o que aconteceu com você faz sentido? Mariana olhou para a menina. Era uma pergunta enorme, feita com a inocência específica de quem não sabe o tamanho do que pergunta, o que a tornava ainda maior, ainda mais honesta, ainda mais digna de uma resposta verdadeira. Acho que estou no meio da história ainda, disse Mariana, por fim. E no meio da história é difícil ver o sentido. Você só vê o sentido quando chega perto do fim. Isso é triste. Ou paciente, disse ela. Depende do dia. O barão passará a se aproximar de Eugênia de uma forma que, embora não fosse amor da maneira que os romances descrevem, era uma forma real de presença, de escolha diária de estar ali. Havia, entre os dois, uma construção que começava a ter suas próprias paredes, seus próprios ritmos. Não era o que Mariana havia imaginado que sentia, mas também não era nada, e isso, ela havia aprendido, era a diferença entre a vida e os livros. Numa tarde de fevereiro, o barão foi à lavanderia pela primeira e única vez. Não havia razão óbvia para estar ali. Disse que havia uma questão sobre os lençóis para a visita que chegaria na semana seguinte, uma desculpa administrada, que Mariana reconheceu como tal mas não contestou. Eles conversaram sobre os lençóis, sobre a visita, sobre a organização das dependências. E então, numa pausa, ele disse: Isadora me contou que você a está ensinando sobre livros. Apenas conversando, senhor. É mais do que isso, ele disse. Ela me citou Machado de Assis na semana passada. 7 anos. Uma pausa. Você é uma professora nata. Mariana sentiu algo se mover dentro dela, não a dor de antes, mas algo mais calmo. Algo que estava aprendendo a existir de forma diferente. Ela é uma aluna nata, disse Mariana. Sim. Ele olhou para o pátio por um momento. Quando ela crescer, quero que tenha acesso a uma educação de verdade. Isso é o que a mãe teria querido. Pausa. Obrigado por cuidar dela da forma que cuida. Mariana assentiu. E, pela primeira vez desde o corredor dos travesseiros, olhou diretamente para ele, sem dor, sem impossibilidade, apenas com o reconhecimento calmo de 2 seres que haviam estado em algo juntos e que agora estavam aprendendo o que vem depois disso. Não o esquecimento. Não a negação. Algo mais maduro. Mais difícil. Mais real. É um prazer cuidar dela, senhor, ela disse. Ele assentiu. Foi. E Mariana ficou olhando para o pátio onde as bromélias ainda balançavam, sempre elas, sempre guardando, sempre esperando, com uma sensação que levou um tempo para identificar. Paz. Não a paz de quem desistiu. A paz de quem entendeu. Os anos passaram com a naturalidade silenciosa com que passam quando a vida encontra seu ritmo, não o ritmo que escolhemos, mas o que emerge depois que paramos de lutar contra o que não pode ser mudado e começamos a construir dentro do que pode. Mariana ficou na fazenda das bromélias. Não porque não houvesse saída, mas porque havia, ali, algo que era seu, não da mesma forma que a terra era do barão ou que o nome era dos Avelar ou que o futuro havia sido traçado pelos acordos dos pais. Era seu da forma que só as coisas conquistadas por dentro pertencem, o respeito que havia construído, a relação com Isadora, o espaço que havia criado para ser mais do que o avental que vestia. Eugênia, com o tempo,
havia se tornado algo que Mariana não havia previsto, uma aliada. Não uma amiga, não nos termos que o mundo daquele tempo permitia, mas uma mulher que havia reconhecido, em outra mulher, uma inteligência e uma capacidade que o mundo insistia em não ver, e que havia decidido, dentro dos limites do que podia, fazer algo a respeito. Foi Eugênia quem sugeriu ao barão, no segundo ano de casamento, que Mariana assumisse a supervisão geral das dependências internas da fazenda, um cargo que nunca havia existido com esse nome, mas que foi criado porque era necessário e porque havia uma pessoa específica que poderia exercê-lo. O barão concordou sem deliberar muito. E assim, aos 24 anos, Mariana passou a ter um papel que vinha com uma mesa pequena, num cômodo de serviço ao lado da cozinha, e com um livro de registros que ela mesma criará do zero, organizando inventários, supervisionando compras, coordenando empregados. Um cargo modesto, pelo padrão de qualquer mundo mais amplo. Imenso, pelo padrão do mundo em que ela havia nascido. A tia Conceição, quando soube, ficou em silêncio por um momento muito longo. Depois disse: sua mãe estaria orgulhosa. E Mariana, que havia crescido com a saudade da mãe como companheira constante, sentiu aquelas palavras entrarem por um lugar dentro dela que ainda estava aprendendo a curar. E curar, não no sentido de apagar, mas no sentido de cicatrizar. De tornar-se algo forte exatamente onde havia sido ferida. Isadora cresceu. Tornou-se, aos 12 anos, uma leitora voraz e uma criança de inteligência que desconcertava os tutores que o pai havia contratado, não por dificuldade, mas pelo contrário. As perguntas que ela fazia eram mais difíceis do que as respostas que eles tinham. E a cada vez que isso acontecia, ela voltava para Mariana e as duas conversavam, numa mesa pequena, com um livro aberto entre elas, como havia sido desde o começo. O barão, nos anos que seguiram, construiu com Eugênia o que só o tempo e a escolha diária podem construir, uma vida real. Com seus atritos e suas acomodações e seus momentos genuínos de calma. Não era a vida que nenhum dos dois havia sonhado quando eram jovens e acreditavam que o destino podia ser qualquer coisa. Era a vida que haviam escolhido, e há uma dignidade específica nas escolhas que se honra com os anos. Mas havia, em certas tardes de agosto, quando a neblina voltava ao cafezal e o ar ficava com aquele cheiro específico de terra e tempo, em que o barão ficava na varanda do segundo andar olhando para o horizonte, com uma expressão que Eugênia, com a sabedoria discreta de quem escolheu não perguntar tudo o que percebia, havia aprendido a respeitar. E havia, nas mesmas tardes, uma mulher num cômodo ao lado da cozinha que parava o que estava fazendo, olhava para a janela, e ficava em silêncio por um momento exato, o tempo de reconhecer algo, de agradecer por algo, e de continuar. Não havia tristeza naquele silêncio. Ou havia, mas era tristeza boa, a que vive ao lado da gratidão como vizinhas que aprenderam a coexistir. A tristeza de quem viveu algo real e sabe que foi real e que nada pode apagar aquilo, nem o tempo, nem a distância, nem os papéis assinados, nem as carruagens azul escuro que chegam com o futuro já embrulhado dentro. Na primavera do ano em que Mariana completou 30 anos, Isadora foi enviada para estudar em São Paulo, um colégio fundado por freiras francesas, com um programa que incluía literatura, música e ciências naturais. Foi uma batalha de Eugênia junto ao marido, e foi uma vitória que nenhuma das duas nomeou em voz alta, mas que ambas comemoraram à sua maneira. Na véspera da partida, Isadora foi ao cômodo de Mariana. Levou um presente, um caderno de capa dura, com o nome de Mariana escrito na frente pela caligrafia ainda jovem e determinada da menina. Para você escrever, disse Isadora. Eu não sou escritora. Ainda não, disse Isadora, com uma certeza que só os jovens têm. Mas você tem histórias que merecem ser escritas. Mariana pegou o caderno. Ficou olhando para ele por um tempo. Obrigada, minha flor. Obrigada a você, disse Isadora. E havia, na voz da menina, agora mulher quase feita, uma solenidade que pertencia mais a quem havia recebido do que a quem havia dado. Naquela noite, Mariana abriu o caderno na primeira página. Ficou olhando para o papel em branco por um longo tempo, pelo tempo de uma vida inteira passando, de uma escolha atrás da outra, do amor que não teve espaço no mundo mas que foi real, do trabalho que havia sido dignidade, da saudade que havia sido companhia, da tia Conceição que havia sido âncora, da menina que havia sido esperança, do homem que havia sido, sem saber, o espelho onde ela havia se visto pela primeira vez de verdade. E então escreveu. Dizem os mais velhos que certas histórias não nascem do acaso. Era a história dela. Era a única história que ela conhecia de dentro.
E talvez, pensou ela, enquanto a lamparina tremeluzava e o vento movia as bromélias lá fora, talvez essa fosse a forma mais honesta de amor que o mundo havia permitido que existisse entre eles. Não a posse, não a promessa, não o nome. Mas o fato de que ela havia sido vista. E que, por ter sido vista, havia encontrado a si mesma. Nem toda história de amor termina com dois corpos no mesmo lar. Algumas terminam com uma pessoa mais inteira do que estava antes. Com um caderno aberto. Com uma primeira frase escrita. Com o entendimento de que o amor, mesmo quando não pode ficar, sempre deixa algo atrás de si, como as bromélias que guardam a água dentro de si mesmas e sobrevivem às secas mais longas. Não porque o mundo é fácil, mas porque guardar é um ato de fé. E a fé, ao contrário do amor impossível, pode ser de qualquer um. Pode ser sua. Se esta história tocou algo dentro de você, se você sentiu a dor da Mariana, a solidão do Barão, o peso das escolhas que o mundo às vezes faz por nós, então você já sabe o que fazer. Deixa um like neste vídeo. É a forma mais simples de dizer que você esteve aqui, que sentiu, que esta história importou. Conta nos comentários o que você sentiu, qual momento te marcou mais, qual personagem ficou no seu coração. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve agora. Tem muito mais por vir, mais histórias como esta, feitas para tocar fundo e deixar uma marca boa. Obrigada por ter ficado até o fim. Até a próxima história.